Seja bem-vindo ou bem-vinda à apresentação sobre a história do teatro. Em primeiro lugar, a arte performática ou teatro baseia-se em performances e apresentações de histórias na frente de uma plateia ao vivo, buscando estimular o conhecimento, a comunicação, a criatividade e responsabilidade, usando sempre uma combinação de discursos, gestos, cenários, músicas e sons que buscam estimular e excitar o espectador, igual como nesse grande trecho de Jean, onde ele cita que o teatro é o primeiro soro que o homem inventou para se proteger da doença que se chama angústia. A evolução do teatro. Pré-história. No início, as sociedades primitivas não faziam teatro, e sim rituais, misturando dança, imitações e desenhos, com a finalidade de ajudar na caça, agricultura, cura de doenças e rituais em adoração aos seus deuses. E também vale destacar que a origem do teatro não tem data e nem local exato. Grécia Antiga. Porém, a base do teatro que conhecemos nos dias de hoje teve sua origem na Grécia, no século VI a.C., surgindo das festas dionisiáticas realizadas em homenagem ao deus Dionísio, o deus do vinho, do teatro e da fertilidade. Curiosidades. Foi na Grécia também que surgiu a dramaturgia com Thebes, que é uma espécie de poema que contava histórias místicas, e Thebes também foi o primeiro ator de teatro da história. Foi também onde surgiu dois gêneros conhecidos como tragédia e comédia. E também uma curiosidade legal era que as encenações só os homens podiam atuar, pois mulheres não eram consideradas cidadãs. E outro ponto interessante é que a arquitetura do teatro grego é caracterizada por construções ao ar livre, e esse tipo de construção era chamado de teatro arena. Roma Antiga. O teatro romano era mais diversificado, extenso e sofisticado que os estilos que o precediam. Isso porque a Igreja Católica considerava uma atividade pecaminosa, ressurgindo apenas no século XII. Curiosidades. Os temas e objetivos do teatro romano também modificaram um pouco, com a valorização de mais entretenimento e menos assuntos religiosos, como, por exemplo, a luta de gladiadores e animais. E também devemos lembrar que o teatro romano não é um reflexo do teatro grego, pois não adquiriu tanta grandiosidade como o teatro grego. Idade Média. O teatro medieval pode ser classificado por duas vertentes. O teatro sacro, que era relacionado aos temas religiosos, e o teatro profano, que era relacionado aos temas de caráter popular, cômico e moralizante. Curiosidades. O teatro medieval era a divulgação de preconceitos religiosos e histórias bíblicas, sendo encenado por membros do clero. Também foi nessa época onde a linguagem teatral foi banida da Europa. E também onde teve o surgimento do famoso bobo da corte, o funcionário que entretia a monarquia. Século XX. No século XX, o teatro tornou-se um importante meio de crítica e discussão social, tendo como objetivo escancarar as feridas da sociedade na época e criticar a burguesia. Curiosidades. O teatro, nessa época, também se aperfeiçoou muito no quesito interior, muito ligado ao som, luz, cenário, guarda-roupa e adereços. E também foi uma época de muita criatividade. Teatro na atualidade. Hoje em dia, essa maneira de expressar artisticamente possui características bastante diferentes daquelas que as definem no primórdio, pois hoje em dia existem tantos tipos de representação teatral,
mas sempre devemos lembrar que o teatro foi criado para agradar aos deuses, para aliviar as dores, para que o homem olhasse para si mesmo, para suas belezas e malezas. E o teatro, sim, mantém sua função até hoje, com tanta influência e ainda com muita riqueza, porém sendo uma arte pouco consumida. E esses são os gêneros ou representações teatrais existentes atualmente, que são eles: drama, comédia, musical, teatro de rua, stand-up, alto, melodrama, teatro das sombras, mímica, ópera e teatro de fantoches. E também dando destaque a essa lista de 5 nomes de grandes atores que marcaram história no teatro. Por favor, uma salva de palmas. Mas lembrando que não é nem 1% da quantidade de atores incríveis que temos ao redor do mundo. E é isso, terminamos essa apresentação que deu um trabalhinho, mas foi incrível. E por favor, que o MB venha, por favor. Mas ok, é isso. Muito obrigada a todos que assistiram e gratiluz! Tchau!